mulher gosta de envelhecer, mas não é uma alternativa. Então, envelhecer bem. E hoje se fala muito em longevidade saudável. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa conversar e o ginecologista faz toda a diferença. Eu sou Gilca Paiva, ginecologista, e junto com minha filha, Júlia, a gente vai conversar sobre menopausa e terapia hormonal. Então, Júlia, eu sempre falo que a gente chega na menopausa com uma história do que a gente construiu a vida inteira. Dos hábitos, dos relacionamentos, né? Então, sempre passam pra gente, quando a gente está estudando a ginecologia, como uma fase de transição da mulher. Assim como a adolescência, essa fase de menopausa. Então, enfrentar ou vivenciar essa transição faz muita diferença. Como a gente vai fazer isso, não é? Mas gera muito medo nas mulheres, né? Quando a gente fala de menopausa, parece ser assim, tipo um bicho-papão que vai chegar na mulher e imediatamente ela ficou velha. E não é bem assim, né? A menopausa, ela é um momento que é marcado pela parada da menstruação. Só que isso tem outras alterações que acontecem na vida da mulher, além da suspensão da menstruação, que são alterações hormonais e com repercussões em vários órgãos do corpo, né? E é por isso que, assim, a gente tem esse impacto. O ovário deixa de funcionar e automaticamente a menstruação não acontece. Mas isso não acontece como um estanque, de uma hora para outra. Ele não para de vez, né, o ovário. A não ser que você tenha retirado os ovários numa cirurgia. Mas se foi um processo natural, ele vai ocorrendo aos poucos e aí vem aquela menstruação de vez em quando. Quando vem muito, né? Então essa alteração da menstruação é um dos primeiros sinais da menopausa. E que a menopausa tá chegando, né? E o que a gente chama de climatério. Exatamente. Eu acho muito interessante porque existe muita conotação pejorativa em torno disso. Está na menopausa. Qualquer coisa, qualquer mulher que estiver com calor está na menopausa. Então, calor, irregularidade menstrual, noites mal dormidas, insônia e irritabilidade, né? E aí você fica cansada. Se tá cansada, não quer sexo. Então, problemas da libido. Exatamente. Os filhos estão construindo a vida deles e indo pra fora. Síndrome do ninho vazio, né? Que vocês estão passando aí. Mas a gente pode passar bem, não é? Então, é isso que a gente precisa buscar uma orientação e um apoio. Se você tem hábitos saudáveis, de atividade física, de um peso adequado, de comer bem, então você vai chegar nessa fase mais tranquila e vai poder se adaptar melhor. Mas se não, essa é a hora de se cuidar. E se cuidar, quando a gente fala, é um contexto assim, mais amplo do que simplesmente tomar um remédio. Né? Isso é importante. Mas ainda falando na parte da menopausa, a gente fala muito que não é só esses calores que as pessoas pensam inicialmente, essa irritabilidade, mas tem algumas repercussões também na parte genital, né? Então o ressecamento da vagina, porque esse hormônio que está faltando, que é o estrogênio, ele é muito importante para a saúde da região genital. E às vezes não é nem a paciente nos procura por esse ressecamento, por esse incômodo, às vezes infecção urinária de repetição, coisas relacionadas àquela região que acaba ficando sentindo essa falta do hormônio, né? Entenda, o nosso ovário para de funcionar, ou seja, para de produzir este hormônio estrogênio. E a falta do estrogênio, ele vai causar tudo isso que a Júlia trouxe aqui. Vai ressecando as mucosas, ela vai ficando mais fina, né? A mulher fica mais vulnerável a algumas doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares como hipertensão, como infarto, alterações dos lipídios, colesterol, triglicerídeos, mas também fica mais vulnerável a desenvolver diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que acontece mais tardiamente. Então vejam só, tudo isso a partir da falta do hormônio estrogênio. Teoricamente, a solução seria colocar o estrogênio, mas não é bem assim. Mas antes a gente tem que falar que menopausa não é doença, né? Menopausa é um processo natural da vida da mulher, mas ela pode trazer doenças como osteoporose, como doenças cardiovasculares e pode trazer um impacto na qualidade de vida. Não é porque é um processo natural que a mulher tem que enfrentar sem uma ajuda, né? E aí a gente pode ajudar com a reposição dos hormônios. Mas como você sempre fala, reposição hormonal não é para quem pode e não é para quem quer, não é? Fala aí. Na verdade, eu sempre digo, quando vamos fazer reposição hormonal, uma mulher nos procura, a gente precisa primeiro avaliar quem precisa. Porque 15% das mulheres vão passar por esse processo muito bem, muito plena. As sortudas, né?
sem sentir nada, mas a grande maioria vai ter sim impacto na qualidade de vida e vai ficar mais vulnerável para desenvolver doenças no processo de envelhecimento. Então a gente definiu que ela precisa de terapia hormonal. A gente tem que avaliar se ela pode, Agora, depois que a gente vê quem precisa, a gente precisa ver quem pode. Porque também não é uma medicação que não tem nenhum efeito. Para quem tem fatores de risco, como risco de trombos, né? Doenças cardiovasculares que podem acontecer por trombose, o hormônio vai aumentar esse risco. Mulheres que têm câncer, hormônio dependente, não é qualquer câncer, mas câncer de endométrio, câncer de mama, essas mulheres também não podem. Então a gente precisa avaliar isso. E um acompanhamento, essas mulheres, elas costumam ter alguns problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, alteração do colesterol, triglicerídeos. Algumas situações dessas são contraindicações e outras a gente precisa de um controle da doença para aí sim usar a terapia hormonal, né? Aí vem os bons hábitos. É bom estar com peso adequado, fazer atividade física e outra coisa importantíssima que você constrói ao longo da sua vida, bons relacionamentos, com relacionamento familiar, de amigos, com seu trabalho e além disso, se amar, se cuidar, né? Às vezes a gente fica tão envolvida com as coisas ruins porque todo mundo tem momentos ruins e momentos bons, né? E quando a gente valoriza muito os ruins, a gente fica muito presa nisso. Então, o hormônio, ele é só um fator, um componente do seu tratamento e do seu cuidado. Eu digo que após a menopausa, é ladeira abaixo. Só que eu posso descer isso no carrinho de rolimã, né? Chegar lá na velhice bem adoecida, com osteoporose, com doença cardíaca, mas eu posso surfar essa onda, eu posso descer surfando essa onda. E a ideia é isso, você ser assistido e você se cuidar e surfar a onda da pós-menopausa. E o objetivo desse vídeo era trazer essa informação para as mulheres e dizer que se você está passando por isso, tem solução, tá? É um momento para você procurar seu ginecologista para orientações e para ser avaliado se você realmente tem indicação dessa terapia hormonal. Mas eu sei que essa parte de hormônios gera muito tabu e tem muita fake news rolando na internet sobre isso. E são cenas dos próximos capítulos, né? Traremos vídeos falando mais sobre os hormônios, os benefícios e os mitos. Será que terapia hormonal aumenta o risco de câncer de mama? Tem risco de infarto, de AVC? A gente vai conversar sobre isso, hein? Já para começar, não pare, não fique estancada dessas ideias. Cada mulher é única, converse com seu médico para as melhores orientações, tá? Então, se te interessa isso, se inscreve no canal, curte, dá um like para esse vídeo e a gente se vê nos próximos. Até a próxima. Tchau. Que mulher gosta de engravidar? Eita. Envelhecer, eu fui engravidar. Que coisa. Às vezes gosta de engravidar, às vezes. Posso voltar? Posso continuar?